Daniel hoje vai nos falar sobre redescobrindo o Pai Nosso. Daniel, boa noite, a palavra é tua. Muito obrigado, Alex. Obrigado por essas lindas palavras de introdução que realmente não mereço, mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, porque mesmo virtualmente, mesmo não podendo estarmos juntos fisicamente, temos a oportunidade de estreitar esses nossos laços de afetividade e também celebrar mais uma semana que termina. Então, muito bom ver vocês aqui, muito bom ver o pessoal também na internet. Sejam bem-vindos, Rejane, Tadeu, Elida, Murilo, Cléo, Aldo, Marcelo, Escila, Érica. Vejo muitas pessoas aí também, e todos sintam, por favor, um abraço. Eu sempre falo, porque é verdade para mim, que o Espiritismo me deu 2 grandes presentes. O primeiro é uma maneira diferente de ver a vida, de entender o cosmos, pela qual serei eternamente grato. E o segundo, que eu nunca esperava, é a oportunidade de fazer amigos em vários locais do mundo, onde eu possivelmente não iria ou não conheceria se não fosse pelo Espiritismo. Então, fico muito grato de estar com vocês aqui, fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês aqui sobre um tópico que eu acho muito interessante. Se vocês acharem interessante, ótimo, eu não sei, né? Isso nós vamos ver, mas pelo menos eu acho muito interessante. Então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo hoje, para a gente poder descortinar um pouquinho a respeito do Pai Nosso. Bom, amigos, é claro que nós vivemos em tempos especiais. Todos nós sabemos que o mundo está realmente num momento de transição, e não precisamos de lembrança alguma para entender que as nossas vidas realmente mudaram de maneira vertiginosa nesses últimos 6 meses. Ninguém imaginava, quem sabe, há 6 meses atrás, que nós estaríamos hoje onde nós estamos como sociedade e até como planeta. E tivemos que mudar muitas coisas, né? Estamos mudando muito o nosso hábito de viver e de trabalhar, né? E de realmente ter que encarar as coisas de uma maneira diferente. E esse momento de transição, ele é muito curioso e interessante, porque ele nos favorece a oportunidade de reavaliar tudo aquilo que a gente fazia antes e não pensava muito a respeito, né? E achava que realmente era assim, pronto, né? E agora, nesse momento, temos essa oportunidade de redescobrir várias coisas, de ter momentos de reflexão em geral, e por que não? Por que não utilizar esse momento para refletir sobre algo que nós muitas vezes já vimos várias vezes, mas que é mais profundo do que muitos de nós imaginam? Essa maravilhosa oração do Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma oração tão presente na nossa cultura, na nossa ethos de viver em geral, que muitas vezes passa despercebida, no sentido da sua profundidade. Muitas vezes a gente não pensa muito na sua profundidade e quão lindo esse pensamento divino que é refletido no Pai Nosso realmente é, né? Então eu espero hoje, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, da gente fazer uma pequena caminhada através do Pai Nosso. Nós vamos fazer uma passagem rápida, porque o tópico é muito, muito grande. E a gente pode, então, só pensar algumas coisas para oferecer, né, esse Redescobrindo o Pai Nosso como um appetizer, um aperitivo para vocês poderem começar a mergulhar mais profundamente, porque, afinal de contas, muitos de nós vêm pensando no nosso relacionamento com o divino, nosso relacionamento com a divindade, com Deus, porque as coisas estão acontecendo, e eu acho que muito disso está refletido no Pai Nosso. Então, eu espero que a gente possa fazer essa viagem mais profunda, a essa filosofia incrível do bem viver que a gente acha no Pai Nosso. Por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas e comentários à medida que nós vamos batendo papo aqui hoje, né? Quem já me conhece sabe que eu não sou muito formal. Então, por favor, pode interromper aí, mandando comentário para a gente, fazendo perguntas, e se tiver tempo, a gente pode, então, também traçar mais um contato mais assim próximo, com perguntas e respostas no final também, mas pode interromper com os seus comentários aí no caminho, né?
Então vamos lá. Por que o Pai Nosso? Ora, o Pai Nosso é, como eu falei, uma parte assim bem fundamental da nossa cultura. E a gente vai descobrir essa oração dominical, né, o Pai Nosso, refletida no Novo Testamento, no Testamento no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. E eu acho muito interessante que a gente possa também mostrar aí onde está, para caso a gente tenha mais interesse, a gente pode ir lá no Evangelho de Jesus, nesses 4 evangelhos do Novo Testamento, lembrando sempre que o Novo Testamento é esse presente incrível que a divindade nos deu, esses 27 livros diferentes, dos quais 4 são evangelhos, os 4 são testemunhos de 4 pessoas diferentes, dando uma perspectiva um pouquinho diferente a respeito do mundo. Né? Então, nós temos o Pai Nosso refletido em Lucas e em Mateus, mas hoje, por questão pessoal, nós vamos falar da versão de Mateus. Elas têm sempre uma diferençazinha, né? Toda vez que a gente tem pessoas diferentes narrando os mesmos eventos, a gente sempre vai ter uma versão diferente. E eu acho isso muito bom e muito interessante, porque a gente pode, então, averiguar, né, e tomar as nossas próprias decisões a respeito do que é que aconteceu e o que a gente deve realmente entender. Mas a versão de Mateus é a que eu usarei hoje, simplesmente porque eu gosto mais dela, nesse momento, mas note bem que as palavras que vão ser refletidas aqui na tela em um segundinho, elas são, de repente, um pouquinho diferentes do que se acostumou. Muitas pessoas têm versões diferentes. Nada disso importa. As palavras, assim, não importam tanto. O que importa mais, realmente, é o nosso pensamento, a nossa essência. Né? Então, vamos lá. Vamos lá fazer nossa passagem básica. Ora, faz sentido que a gente comece primeiro dando uma leitura breve do Pai Nosso para a gente poder traçar o fundamental daí. Né? Vamos lá, então. Como nós sabemos, muitas vezes o Pai Nosso começa assim. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E essa, como você pode ver aí, é a versão Almeida Revista e Corrigida, porque existem várias também versões de tradução, não é verdade? Então, aí está essa oração que todos nós, muitos de nós, já conhecem. Para ficar mais fácil da gente bater um papo a respeito do Pai Nosso, eu dividi ela em cores um pouquinho. Eu botei algumas cores em algumas palavras, que você vai ver daqui a pouco, para poder digerir os conceitos de pouco a pouco, para que não fique tudo assim, né, de uma vez só. Afinal de contas, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases, né, que são bem significantes. Então, vamos um pouquinho de cada vez, porque o meu cérebro é pequenininho e não consegue entender tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Lindo e poético começo. Como começa Jesus a nos ensinar a orar? Porque a gente tem que lembrar que o Pai Nosso foi uma resposta a uma pergunta dos discípulos pedindo que Jesus nos ensinasse como nós podemos nos encontrar com Deus, como nós podemos orar. Então Jesus começa assim, Pai Nosso. E que lindo começo com essa palavra Pai. Começa de maneira muito linda. E muitas vezes a gente se esquece disso porque a gente já está acostumado com esse conceito de Deus é Pai. Né? Mas a verdade é que até os tempos de Jesus, esse relacionamento com Deus, ele não era um relacionamento de amor. Ele era um relacionamento de hierarquia, de estrutura e de medo. Né? O conceito de Deus até Jesus era de um ser maior, poderoso, onipotente, e que punia as pessoas se elas não fizessem exatamente o que ele quisesse. Jesus vem, no entanto, e a gente se esquece disso, e transforma esse conceito, começando essa oração com a palavra Pai, para nos lembrar que não é só uma relação de hierarquia, de alguém que é superior ou tem mais experiência do que nós, mas há também um certo calor afetivo, há também um conteúdo de
amor, de carinho, que é muito importante nós nos lembrarmos. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente acha que as dificuldades do mundo estão acontecendo por punição, por necessidade de ensinarmos uma boa lição a nós ou outras pessoas. Mas a verdade é que é um processo educacional, porque um pai ou uma mãe querem o melhor para os seus filhos. Mesmo que, aqui ainda na nossa terra, nós não sejamos bons pais ou boas mães o tempo todo, nós já conseguimos entender o que é esse carinho por um filho. O que é essa paixão que nós temos por filhos e até netos, né? Então a gente vai entendendo que esse amor para com os nossos filhotes é lindo e majestoso. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a reinventar esse relacionamento que nós temos com Deus, sabendo que Deus não está aqui para nos punir, para nos forçar a fazer alguma coisa. Deus quer que nós cresçamos, e que nós somos amados o tempo todo. Esse relacionamento de pai e filho, mãe e filha ou filho, porque só está escrito pai aqui, porque a sociedade daquela época era ainda mais patriarcal e chauvinista do que a nossa hoje, né? Mas nós podemos entender aqui pai e mãe. É um amor materno, é um amor paterno, é um amor outro. Então a primeira pergunta que Jesus nos faz, indiretamente, quando começa a nos explicar o Pai Nosso e quando nós estamos orando o Pai Nosso, é: que tipo de relacionamento com Deus nós temos? E que tipo de relacionamento nós queremos em nossas vidas? Nós já conseguimos transformar a nossa percepção de Deus, não só como aquele engenheiro que cria um sistema bonito e perfeito, mas alguém que realmente nos ama profundamente? Porque ao nos amar profundamente, nós vamos entender que não existe problema que seja injusto em nossas vidas. Todos os problemas são uma oportunidade de crescimento. Até essa fase difícil em que nós nos encontramos no mundo, ela está aqui para nos ajudar, para nos prevenir de fazer algo pior do que estávamos fazendo e para nos ajudar a melhorarmos, a nos melhorarmos e a melhorarmos o mundo aí fora. Então, esse conceito de pai, quando a gente começa a falar de Deus, é muito importante, porque começa com Deus, começa com o nosso entendimento de Deus. Deus no centro de nossas vidas, Deus no começo de nossa oração, Deus no começo dessa conexão com algo maior. Então, começar com Deus e definir o relacionamento de Deus conosco é prioridade para a oração que Jesus nos ensina, nos dizendo que talvez seja essa também a nossa prioridade, ou deveria ser a nossa prioridade. Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Mas Jesus, poeta das palavras, vai mais além. E não fica só no Pai. Olha que lindo, que linda a segunda pergunta. A segunda palavra, digo. A segunda palavra é nosso. Para estabelecer também de primeira que Deus não está aqui simplesmente para nos favorecer, para fazer aquilo que nós queiramos. Mas ele não é só meu Deus, ele é o seu Deus também. Ele é um Deus coletivo, é um Deus que toma conta de todas as pessoas, de todas as criaturas ao mesmo tempo. Ele não prefere um ao outro, ele não é meu Deus contra o seu Deus. Não existe isso, ele é nosso, ele é de todos. Logo, há um relacionamento entre eu e você e os outros. Então, ao aprender a respeito de Deus, nós vamos aprender também a respeito de nós e daquele que está ao nosso lado. Nós vamos aprendendo que não há diferenças. Coisa que já nós vamos cada vez mais realmente entendendo através do Espiritismo. Com o conhecimento espírita, a gente pode entender que a reencarnação desmantela qualquer dúvida que nós tínhamos a respeito de diferenças sociais, porque nós sabemos que hoje nós podemos reencarnar nesse corpo. Amanhã reencarnaremos em outro corpo, em outro local do planeta, em outro gênero, com uma cor diferente, falando uma outra língua. Então nada disso realmente importa. Nós somos iguais. Então já começa por aí, nivelando a gente nesse universo novo e nos falando a respeito do nosso relacionamento uns com os outros. Essa necessidade de
né? De nos interagir, de interagirmos bem. Mas vocês podem ver como essas duas simples palavras já dão muita pano para manga. A gente pode falar aqui por várias horas a respeito desses conceitos que são trazidos por nós, por nosso irmão mais velho, Jesus, o Cristo, em só duas palavrinhas. Que coisa linda. Mas o nosso tempo é curto, a gente precisa ir adiante. Mas fica então o convite à reflexão a respeito da origem do nosso relacionamento com Deus e com os nossos vizinhos. Nós vamos mais adiante porque Deus é um conceito muito grandioso, difícil da gente entender. E onde está Deus? Está nos céus. Ora, mas que coisa contundente, que coisa interessante. Onde estão os céus? Quando eu era menor, eu achava que o céu era para cima e o inferno era para baixo. Mas logo percebi que tinha um problema nesse meu pensamento geográfico. Olha, num momento a Terra está girando, e quando eu aprendi que a Terra era um planeta redondo, eu percebi que o meu para baixo é o para cima dos chineses. E o para baixo dos chineses é o meu para cima. Logo, não é uma questão de posicionamento geográfico, não existe para baixo ou para cima. Os céus aqui, Jesus usa essa palavra para nos dizer que Deus está em um lugar outro. Deus não é facilmente visto na Terra, porque esse não é o seu ambiente natural. Então, Deus, ele está onde? Ele está em todos os locais, em todo o universo, mas não é fácil da gente achar ele na Terra, porque ainda na Terra estamos nós operando, e a sua realidade divina ainda não se fez na Terra. Então é bom a gente saber disso, porque Deus não é uma pessoa, é um conceito tão grande que é difícil a gente entender, está ainda um pouco longe da nossa percepção. E é por isso que nosso planeta ainda está do jeito que está, porque ainda não abarcamos Deus em nossa alma. Né? E falando do conceito de Deus também, a gente pode mais adiante ver essa frase interessante: santificado seja o teu nome. Ora, nome? Será que o nome é alguma coisa realmente importante? Não. A gente vai entendendo também pela reencarnação que um nome em específico, ele não é tão importante assim. Hoje eu me chamo Daniel, amanhã eu posso me chamar Érica, depois de amanhã eu posso ser Geraldo, né? Ou quem sabe já fui Hélio. Não se sabe. O que importa é a essência. O nome é uma identificação dessa essência. Quem vos fala hoje é Daniel, essa personalidade. Mas não é quem eu realmente sou. Eu sou a essência, não sou esse nome. Então, santificado seja o nome, santificado seja a essência divina. Muitas vezes a gente interpreta isso de maneira curiosa, a gente fica preso a nomes específicos, mas o que é importante não é o nome, mas aquilo que ele representa, o conceito de Deus, esse pensamento da onisciência e da onibondade, né, da benevolência divina, é que realmente importa. Que a gente santifique esse nome, ou seja, que a gente preste atenção e passe tempo estudando esse conceito divino. Nós temos que começar com a ideia de Deus, porque sem entender cada vez mais a Deus, fica difícil a gente achar uma perspectiva sã e balanceada desse planeta onde hoje nós nos encontramos. Então essas primeiras duas frases de Jesus são lindas, a primeira frase, na verdade, porque ela bota para a gente um parâmetro muito interessante. Vamos começar com Deus. Vamos procurar a Deus. E Deus está fora da nossa realidade atual. É importante que a gente passe tempo pensando a respeito de Deus. Eu até me pergunto muitas vezes se a gente não passa mais tempo escovando o dente nessa encarnação do que pensando em Deus. Porque escovar dente, eu acho, todos nós escovamos 2 vezes por dia, pelo menos. Né? Mas quanto tempo nós passamos orando e refletindo a respeito de Deus? Bom, de qualquer maneira, vocês já sabem o que eu estou falando, eu vou mais adiante. Né? Venha o teu reino. Olha que interessante. Reino. Reino também é algo especial, uma figura de linguagem para mostrar que Deus não está nessa realidade onde nós nos encontramos. Deus, o ambiente divino, ele é um reino, é uma coisa especial, uma coisa bonita, melhor do que nós estamos. Parece mais chique até, né? De certa maneira. Mas ele é o reino de quem? Ele é o reino de Deus.
Ele não é o nosso reino. Então, nós não temos parâmetros para realmente imaginar que reinado que é esse. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente procura dar valor e dar sentido às coisas de acordo com as nossas perspectivas, do que eu gosto, como o meu reino seria se eu fosse o rei. Mas a verdade é que o reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de nosso Pai. E logo o reino dele é diferente. E é importante que a gente entenda isso. Mas olha que curioso, nós vamos mais adiante, porque tem muita coisa para a gente poder visitar aqui ainda. Olha que interessante. Daí ele continua, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele acaba de falar de reino, mas ele não fala de regras, ele não fala de rei, ele não fala de um ditador. Muitas vezes é mais importante prestar atenção ao que Jesus não fala do que ele fala. Ele fala, seja feita a tua vontade, não as tuas regras. Porque Deus não está aqui para fazer regras. Ele não está aqui para forçar a gente alguma coisa. Ele quer, por vontade, que nós cresçamos. Então, ao fazer essa oração, nós estamos tentando nos alinhar com esse desejo divino de que nós cresçamos. Nós estamos tentando aceitar essa ideia que Deus quer que nós cresçamos. Ele não impõe forçosamente que nós cresçamos. Ele facilita, ele nos ajuda, ele tem o desejo de que nós fiquemos mais bem estabelecidos, mais felizes. E é por isso que é vontade dele, mais uma vez, não é a vontade nossa. Então é um aprendizado a nos dobrarmos à vontade divina e não à nossa vontade. É muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita, mas a nossa vontade não é a melhor vontade para nós. Não é vantajoso que nós, muitas vezes, obtejamos aquilo que nós queiramos. Né? Assim como uma criança pode querer comer sorvete o dia inteiro, é o que ela quer, mas não é o melhor para ela. Então, essa oração pede que a vontade divina seja feita sobre a nossa vontade. E é uma maneira muito interessante de nos lembrar do nosso papel no cosmos. Mas olha que interessante também, essa parte aqui é a que mais me pega às vezes, amigos. Tanto na terra como no céu. Nós falamos que o divino, que o reino divino não está aqui na terra, ele está em outro lugar. No entanto, ao orarmos, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita em todos os locais, inclusive na terra. Que, na verdade, o reino divino venha do céu para a terra. E é isso muito interessante, porque muitos de nós, às vezes, pensam, eu vou ser uma pessoa melhor para eu poder desencarnar e evoluir para um planeta melhor. Mas ao orarmos, ao falarmos essas palavras, nós estamos falando, na verdade, nós queremos é que esse planeta se eleve. Que esse planeta se equalize com os melhores planetas que existem lá no universo. E quem é que vai fazer isso, gente? Quem é que está nesse planeta? De quem é o papel de melhorar a Terra? Nós. Ao fazermos essa oração, nós estamos nos disponibilizando, nós estamos nos predispondo a sermos aqueles que vão fazer a vontade divina tanto na terra como no céu. Porque somos nós que estamos aqui agora, nós somos os agentes de mudança desse nosso planeta. Logo, ao falarmos essas palavras, estamos entrando num contrato moral de não só nos aperfeiçoarmos, mas ajudarmos também a melhoria do planeta. Coisa, inclusive, que vemos refletida no Livro dos Espíritos também. Quando tem aquela incrível pergunta sobre qual é a razão da encarnação. Para que nós nos melhoremos e para que nós possamos fazer a nossa parte na criação, os bons espíritos nos respeitam. Então você vê essa coerência que nós vamos achar no Espiritismo com as palavras magnânimas de Jesus que ecoam nos tempos há 2000 anos. Tanto na terra como no céu. Não é um escape desse planeta o que nós queremos. Nós queremos é que a feitura das leis divinas sejam feitas aqui. Nós temos que arregaçar as nossas mangas espirituais, amigos, para que isso se dê aqui nesse planeta, para que uma era melhor, que está quase por vir, seja feita. Esse momento onde nós vivemos hoje, aqui e agora, é crucial para a feitura dessa era nova.
Nós nascemos aqui hoje e agora. Fomos treinados para encarar essas dificuldades. Pedimos para estarmos aqui porque nós temos algo para dar para o mundo também. Que maravilha! Que maravilha viver em momentos difíceis como esses, porque quer dizer, já que Deus é bom e nos ama, que nós estamos preparados a realmente ajudar na feitura dos céus aqui na Terra. É uma oração que nos ajuda a pensar com o nosso cérebro espiritual, ao invés do nosso corpo físico. O Espiritismo nos ajuda a mudar essa perspectiva do nosso dia a dia para entender que, como espírito imortal, nós temos um papel fundamental, não só no nosso dia de hoje, mas também no dia de amanhã. Afinal de contas, a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade de trabalho constante, não é verdade? Mas eu vou parar de tagarelar e vamos adiante, porque o nosso tempo sempre é curto, não é verdade? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos, então? Perguntamos a Jesus. Como nós vamos fazer a terra mais como os céus? Como nós vamos fazer mais a nossa realidade como a realidade divina? Como fazemos isso? Olha a resposta. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o pão, o alimento nosso que nós precisamos de todos os dias, por favor, Deus, dê-nos esse alimento. Dê-nos o essencial. Veja bem, o pão. Não está pedindo um bolinho aqui, não está pedindo um bobó de camarão, não está pedindo uma feijoada light, né? Dê-nos o essencial para que nós possamos nos concentrar naquilo que nós temos que fazer, porque nós estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para aproveitar a sobremesa, aquela comida gostosa. Nós viemos a trabalho. Logo, o pão é aquele alimento que vai nos suster e vai nos permitir continuar a trabalhar. E todo dia nós ganhamos um pãozinho. Dá-nos o pão de cada dia. E quando? Quando é que nós devemos receber esse pão? Olha que interessante. Dá-nos hoje. Ou seja, dá-nos o pão de cada dia, todos os dias. De cada vez. Um pouquinho de cada vez. Por que será? Quem sabe, se nós recebêssemos todos os pãezinhos da semana adiantados, a gente não trabalhasse tão bem. E se a gente recebesse os pães em atraso, a gente morria de fome. Então, essa oração pede que Deus nos dê o suficiente hoje para que nós possamos continuar a trabalhar. Porque se a gente receber todos os pãozinhos de uma vez só, é bem possível que a gente sente com nossos pãozinhos e fale assim, não quero trabalhar hoje não. Tenho 7 pãezinhos aqui, vai demorar um pouquinho, vou guardar, vou assistir um pouquinho mais de Netflix, eu vou passar 50 horas assistindo Netflix, amanhã eu vejo como é que eu vou trabalhar, né? Então, esse pedido é um pedido de trabalho constante. Nos ajude a ter o suficiente para que a gente possa trabalhar para transformar o planeta Terra. Como? Mais uma vez, como? Como, Jesus? Como é que a gente vai transformar? Como é que a gente vai trabalhar? Explica para a gente, Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus vai mais além e nos lembra da reencarnação, desse relacionamento que deve existir também entre todos aqueles que compartilham o mesmo Pai. Nós, muitas vezes, no nosso desejo de sermos mais felizes, ainda um pouco incultos, assim, um pouco ignorantes das vontades divinas, fazemos algumas escolhas que machucam o nosso próximo, porque nós achamos que, ao pisar no outro, nós obteremos alguma coisa interessante que vai nos deixar feliz. Então, muitas vezes, quando a gente pensa só com o nosso cérebro físico, a gente não amadureceu para a espiritualidade maior, a gente magoa os outros, a gente machuca os outros, propositalmente e de vez em quando sem perceber. Mas chega uma hora que nós temos que consertar tudo isso. Nós temos que fazer um esforço para que a gente possa pagar todas aquelas dívidas morais, emocionais, intelectuais que nós criamos no passado. Porque a gente não pode viver, gente, de cheque especial espiritual. Porque senão vai adicionando cada vez mais os juros. Porque o impacto de nossas ações tem consequência. Então, nós vamos transformando o dia ao ressarcir as nossas dívidas com outros.
E olha que interessante, Jesus usou a palavra, essa tradução usa a palavra dívida aqui, não pecado. Pecado é dívida. Mas essa palavra pecado ficou tão pesada com o passar dos tempos que parece alguma coisa assim intransponível. Eu prefiro muito mais a palavra dívida porque nos mostra mais claramente esse relacionamento que nós temos com o universo. É muito interessante isso, porque essa dívida que nós temos para com o universo também há outros que têm essa dívida para conosco. Então nós pensamos, olha gente, que os outros nos ajudem a nos ressarcir à medida que nós vamos aprendendo a ressarcir aos outros. Existe mais uma vez, essa ideia de comunidade, porque afinal de contas, como a gente viu lá em cima, o Pai não é meu, o Pai é nosso. E só quando nós conseguimos realmente pagar as nossas dívidas, todos nós, é que nós vamos conseguir viver num momento sem mágoa, sem dor, sem tragédia. E será nesse momento que os céus serão feitos aqui na terra. Mas vem algo mais além aqui, enquanto eu tagarelo. Né? Olha essa última frase, que interessante, essa última frase de Jesus. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Tentação. Que palavra forte. Porque muitos de nós, faz muito tempo, vemos pensando que a tentação é algo externo. É algo que uma outra pessoa vai nos causar, nos fazer. Quantas vezes a gente até ouviu isso, né? O demônio tentou a Cristo, ou então fui tentado pela... Não, tentação nada mais é do que o nosso desejo de fazer uma coisa que a gente quer fazer, mas sabe que não deve fazer. Então, a gente pede a Deus, aqui em linguagem poética, para que nos dê força, para que nós consigamos conquistar as nossas más inclinações, para que nós não caiamos em tentação. Porque só quando nós conseguimos nos conquistar, coisa que nós já vamos fazendo à medida que nós vamos perdoando aos outros e vamos sendo perdoados através dessa ferramenta incrível que é o amor e que é o perdão, é que nós vamos nos livrando do mal, ou seja, nós vamos cada vez mais sendo menos ignorantes das vontades divinas. Porque, afinal de contas, Jesus trouxe para nós uma maneira de pensar diferenciada daquilo que a gente entende, porque Jesus pensava com a sua mente espiritual. Nós ainda pensamos com o nosso cérebro físico. Nós temos dificuldade de nos vermos 100% do tempo como seres imortais, como espíritos imortais. Para ele, não. Esse era natural para ele. Então, o pensamento dele é diferente. E ele nos ajuda a ver isso, a ver tudo com os olhos espirituais primeiro e depois com os físicos. Porque, olha só para a gente começar a encerrar aqui um pouquinho, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frases aí. Certo? 7 partes, diríamos assim. Não são frases, são partes aqui principais. Vamos lá, uma por uma. A primeira delas em cima é a respeito de quem? É a respeito de Deus ou a respeito de nós? Pai nosso, que estás no céu. É a respeito de Deus. Então, né? E a segunda frase, o segundo pedaço, fala a respeito de quem? Santificado seja o teu nome, o nome de Deus. É a respeito de Deus. E a terceira, venha o teu reino, ou seja, venha o reino de Deus. Ou seja, também é a respeito de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A quarta parte também é a respeito de Deus. Gente, nessa oração magnânima e linda que Jesus nos ensinou, até agora só dá Deus. Ela começa com Deus. Ela fala só de Deus. Ela prioriza Deus. Esse entendimento do divino. Olha que interessante isso. Só depois que a gente compreende a Deus, como nós falávamos antes, é que a gente consegue virar nossos olhos, nossa visão para a terra, as coisas do dia a dia. Olha só. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa sim é a nosso respeito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Também é a respeito de nós. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, a respeito de nós. Então, essa oração incrível, ela é
sem dúvida nenhuma, voltada para ser uma ferramenta para todos nós. Mas é necessário que nossas vidas e nosso entendimento do universo comecem pela compreensão, ou pelo menos pela procura da compreensão a respeito do Criador de Deus. Porque se nós não conseguirmos modificarmos o nosso pensamento, ainda terráqueo, de certa forma, ainda muito físico, onde a gente só vê as coisas, assim, onde a gente pensa em nós mesmos como espíritos imortais só uma vez por semana, só 1 hora por semana, vai ser difícil a gente realizar tudo que está traçado nessa oração e a qual muitas vezes nós pedimos a Deus. Só quando nós entendermos que Deus é amor, e Ele é amor não só para nós, Ele não está aqui só para nos beneficiar, Ele está aqui para ajudar a todos, porque Ele é o Pai de todos nós, Ele é nosso. Ele não está necessariamente na terra, Ele está nos céus. E, portanto, é importante que a gente entenda que os valores terrenos de hoje não são uma reflexão do divino verdadeiro. E é por isso que nós precisamos entender a essência de Deus, procurarmos cada vez mais entender a sua essência, o seu nome, e santificá-lo através de nossas ações, nossos pensamentos, e realmente ficarmos aí, insistirmos, para que nós possamos, então, à medida que nós vamos entendendo cada vez mais a Deus, trazer Deus, o reino de Deus, a esse planeta. Porque a gente sabe que Deus quer que a gente evolua. E quer que a gente ajude a esse planeta, a nossa sociedade, ao nosso bairro, a nossa casa, ao nosso país, ao nosso centro espírita, que melhore. Que tudo sempre melhore. Mas que para fazer isso, nós vamos precisar melhorar. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do esforço diário. Do esforço diário para o qual nós pedimos forças. Não pão físico para o corpo, mas também pão emocional, pão espiritual. Que nós tenhamos a fortaleza de espírito a realmente persistir no nosso trabalho edificador. Não só do lado espiritual, mas também na vida. Como nós vamos, através do nosso trabalho do dia a dia, melhorar ao mundo. Cada um dentro do seu papel, seja você um motorista de Uber, seja você um presidente da República, seja você um engenheiro, seja você um lixeiro, seja você um poeta, seja você um professor de faculdade, todos nós podemos ajudar, independente do nosso papel na sociedade, o mundo a ser melhor. E cada dia, nós precisamos nos esforçar a cada dia, agradecer as oportunidades do momento. E ao fazer isso, nós vamos entendendo que as nossas fraquezas, as nossas dificuldades precisam ainda ser buriladas. Que nós precisamos perdoar as dos outros também. Porque se nós fazemos erros, por que os outros também não farão erros? Se nós estamos aqui reencarnando, nós nos esquecemos por vezes que os outros também reencarnam. E que estamos todos a caminho da melhora individual através do esforço próprio. Logo, se eu quero tolerância para comigo, é necessário que eu a estenda ao meu vizinho. É necessário que eu perdoe as dívidas do meu vizinho, porque é isso que eu gostaria para mim mesmo. E assim, nós podemos ter cada vez mais, com alguma sorte e muito esforço, a persistência moral para poder fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer e não perdermos o nosso caminho em tentações, ou seja, em diversões temporárias que a gente sabe que não é bom para nós. Que a gente consiga sempre, hoje e amanhã, estudar mais a respeito do espírito, da nossa realidade espiritual, para que possamos nos livrar da ignorância do mundo físico, que ainda nos prende, que ainda nos dá uma água que não nos satisfaz. A gente bebe da água do mundo físico e não sacia a nossa sede. A gente tenta viver no mundo físico e tudo aquilo que o mundo físico pede para nós. A gente tenta ficar feliz com as coisas materiais que a gente compra, mas logo elas se gastam, a gente não está feliz, a gente quer mais. Agora, quando a gente começa a prestar atenção aos valores da alma, essa água sim nos satisfaz. Então, livrar-nos do mal é realmente crescermos em entendimento. E essa oração maravilhosa, ela é libertadora, porque ela passa de ser
um Pai Nosso, né? Para realmente ser uma filosofia maior para nós. É a nossa oração, é o mapa que Jesus nos dá de como nós podemos traçar a nossa caminhada espiritual, concentrando primeiro em Deus. Então, entendendo essa feitura desse mundo novo, desse momento de transição que nós vivemos, onde nós precisamos, através do nosso próprio esforço, ajudar a esse planeta a ser mais como um paraíso espiritual do que ele é hoje. E não vai ser ninguém que vai fazer isso além de nós. Por isso que nós nascemos aqui, nesse mundo, nesse momento, porque nós temos um papel importante nessa hora, nessa era de mudança. E através do nosso esforço diário, nós chegaremos lá. Mas que bom, irmãos, que bom que hoje nós temos um entendimento maior da espiritualidade que nos é dado através dos esclarecimentos fantásticos que vêm do Espiritismo, né? E da oportunidade de estarmos juntos, como Plenitude nos oferece, semanalmente, grupo de estudo, bate-papo, para que nós possamos cada vez mais crescermos em entendimento e sermos menos ignorantes, para que tenhamos força e nos lembremos que nós somos espíritos imortais, fadados à felicidade através do nosso próprio esforço. Então eu espero que com isso você tenha uma perspectiva um pouco diferente, para que se apaixone mais uma vez com essa filosofia incrível, essa viagem mais profunda ao bem viver que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, nosso irmão mais velho, há pelo menos 2000 anos, vem sussurrando em nossos corações a necessidade desse relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento, irmã. Amigos, vamos lá. Vamos continuar nossos estudos, vamos à frente. E quem sabe, a gente pode cada vez mais ser feliz, mesmo num mundo que ainda não está completamente feliz. Então, esses são os votos do meu coração. Eu espero que você consiga cada vez mais vencer as suas más inclinações e ter a predisposição para estudar e para crescer. E que maravilha nós temos o Espiritismo. Não é verdade, Alex? Daniel, é uma coisa, não só é uma maravilha termos o Espiritismo, mas principalmente usarmos o Espiritismo para fazermos essas interpretações e essas conclusões que você acabou de ter da oração do Pai Nosso. Porque a grande maioria de nós crescemos, né, com a oração do Pai Nosso automatizada dentro de nós. É alguma coisa que a gente aprende quando era criança e que a gente faz na hora de dormir, na hora que acorda, em algum momento de desespero, de necessidade, na missa, mas a gente nunca teve a capacidade, ou na maioria das vezes a gente não consegue interpretar isso para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, né, o que é aquilo que realmente isso quer dizer. E o Espiritismo resgata isso, porque nada do que o Cristo fez e nada do que o Cristo falou foi em vão ou jogado aos ventos. Tinha sempre um propósito, tinha sempre uma razão. Então, quando ele passou essa oração para nós, foi com esse intuito desse ensinamento que você passou para nós. E não simplesmente uma oração para que a gente pudesse contactar, é alguma coisa muito mais profunda. Então, o Espiritismo nos ajuda a resgatar isso e particularmente, pessoalmente, acredito ao Espiritismo, uma das grandes escolas filosóficas que transformam as coisas práticas do dia a dia. Então, acho que isso é fantástico. Nós temos aqui perguntas. A primeira pergunta foi colocada até pelo Hélio, um pouco mais cedo durante a palestra. Opa, por que não está aparecendo a pergunta do Hélio? Está aparecendo para mim. Está aparecendo para mim. É porque a sua conexão está de repente um pouco mais devagar. Vamos lá, Hélio. Aqui é Flórida, né? Califórnia. Hoje, amigo, hoje a internet aqui está funcionando, graças a Deus. Amanhã, né? Vamos lá, Hélio. Entendo que não há um céu do jeito que idealizamos na infância, mas minha pergunta é, se esses céus não seriam uma fusão figurada de cada um de nós, em outras palavras, não estaria Deus presente em cada um de nós? Claro, não é fusão, não é fusão, é visão, tá? Ele corrigiu logo em seguida, é visão figurada. Isso.
Mas exatamente, perfeitamente, Hélio. Você vê que lindo o ensinamento e a didática de Jesus, que fala para nós de uma maneira que a gente possa, aos poucos, ir entendendo. No começo, é bom a gente entender céus como algo diferente, porque dá a certeza de que existe outra coisa. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, como eu falei antes naquele exemplo, né? Quando você é criança, você acha que céu é só para cima, depois você percebe que céu não é bem para cima. O que é os céus, afinal? Né? Realmente é um lugar, é uma localidade não geográfica. Ela não é um lugar físico. Então o céu, ela é uma percepção individual, ou seja, é uma criação do nosso entendimento da vida. Porque veja bem, você pode estar vivendo em momentos difíceis, como são esses agora, onde há muito sofrimento e muita dor, mas você pode estar bem, porque você está vendo o mundo de maneira diferente. Ao mesmo tempo, você pode ter tudo desse mundo físico que as pessoas querem ter. Você pode ter beleza, coisa que eu não tenho. Você pode ter dinheiro, coisa que eu não tenho. Você pode ter fama, coisa que eu não tenho também, se você percebeu, né? E não ser feliz. Tem tanta gente famosa aí cometendo suicídio porque não está feliz. Então, a percepção dos nossos céus, do nosso paraíso, do nosso perfeito, é que nos deixa feliz. Se você acreditar que você tem tudo para ser feliz hoje, você pode estar nos céus. Ao mesmo tempo, você pode estar no lugar mais lindo desse planeta e não estar contente. Então, sem dúvida nenhuma, os céus estão conosco. Somos nós que fazemos os nossos próprios céus e os nossos próprios infernos. Somos nós que temos que nos libertar dessa ideia de que existe uma coisa externa que vai nos fazer bem. Né? Nós temos que chegar nessa conclusão, e aí a verdade nos libertará. E é isso que eu acho tão bonito do que o Alex estava falando, que a gente viu também no começo de Emmanuel, esse entendimento novo dessas velhas palavras através de nova perspectiva. As palavras de Jesus não mudaram, mas a nossa compreensão delas nos facilita chegar aos céus. O conceito de céu mudou, né? Porque a gente entende ele de maneira diferente. Perfeito, amigo. Eu estou em perfeita sintonia com você, eu concordo. O céu é um conceito que muda com o nosso crescimento, né? Intelectual, emocional, espiritual, e deve. Tudo na vida cresce, tudo na vida muda. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui reavaliando, redescobrindo esses conceitos, inclusive o conceito de céu, que já não é mais aquele céu da infância que a gente tinha, né? Onde São Pedro lava lá o céu e chove. Minha avó sempre falava que chuva era sinal de que São Pedro estava lavando o céu, né? Nós temos mais um comentário aqui que o Tadeu fez também durante a apresentação e está aí na tela. Olá, Tadeu. Pois é, não é interessante isso? Como são as pequenas coisas que Jesus nos deixa, quando a gente para pensar, né? Porque ele poderia falar simplesmente, o pão nosso de cada dia dá-nos. Mas ele pediu dá-nos hoje, nesse momento, nessa vida, certo? Para que nós possamos ter o suficiente, para que possamos trabalhar. Porque se a gente ganha em antecipado, na atual circunstâncias das coisas, quem é que vai trabalhar se de repente você ganha um dinheirão, né? Ou uma coisa assim? Você fala, não preciso mais, né? Muitos de nós ainda ficaríamos assim, estou bem resolvido, não preciso mais trabalhar. E perderíamos a oportunidade de aprendermos através do trabalho, porque o trabalho nos permite esse aprendizado, esse crescimento espiritual. Então, por que a gente ainda não percebe trabalho como crescimento e a gente ainda acha que trabalho é obrigação? A gente ainda não entendeu a lição maior. E por causa disso, a gente ainda precisa receber o pão dia a dia. Porque se a gente não receber pão dia a dia, a gente está perigando não trabalhar, né? E seria a pior coisa para a gente. E é verdade. Então, como é que eu traduzo isso para o nosso dia a dia? Ora, qual é o pão nosso de cada dia? É o ânimo, é a vontade, mas também são aquelas coisas que permitem que você cresça e vá adiante. Muitas vezes, esses pães do dia a dia também são as dificuldades. Porque só através das dificuldades, muitas vezes, nós nos mexemos.
ainda mais quando nós vamos ficando mais experientes, eu não gosto de falar velho não, experiente, gente, a gente vai ficando cada vez mais assim, sabe, particular, assim, a gente fica naquele mesmo lugar que a gente sempre ficou, fica mais difícil de mudar, né? E a gente vai se assentando e aí não quer fazer coisas diferentes. Mas a gente, como espírito imortal, sabe que a gente está sempre evoluindo, então é necessário que nós sempre estejamos trabalhando, que nós sempre estejamos crescendo, e se a gente não crescer por bem, vai receber um empurrãozinho da vida, para que não nós ficamos sentados ali. Essa ideia de aposentadoria e de céu, onde você vai e senta numa nuvem fofinha e vê um anjo tocando harpa, meu Deus do céu, para mim não teria coisa pior do mundo, né, do que ficar ouvindo um anjinho gordinho tocando harpa e não poder fazer nada. Isso para mim seria a definição de inferno, né? É necessário que a gente vá adiante e continue trabalhando. E sem esse pãozinho do dia a dia, se a gente receber, né, a gente não trabalha e depois fica em dívida. Então é pior ainda, mas é verdade, amigo, trabalho todo dia. Tá ótimo. Daniel, suas palavras, suas considerações finais, já agradecendo a sua presença uma vez mais com a gente na noite de hoje. Oi, amigo. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os amigos da Plenitude, para lembrar que é verdade. Esses momentos são momentos diferentes. Nós estamos aprendendo coisas novas, a reinventar não só a nós mesmos, ao mundo ao nosso redor, mas também como nós temos e traçamos nossos relacionamentos uns com os outros. Não fiquem descorajados, porque nós não estamos, que o Plenitude não está mais se encontrando ao vivo. Olha que oportunidade incrível que nós temos de bater um papo virtual. Então, eu peço do fundo do coração que você também passe um minutinho reavaliando e redescobrindo qual é o seu papel, não só com a divindade, mas também com esse grupo maravilhoso que te recebe o Plenitude, né? Engaje-se, se você puder. Entre nos estudos, participe, conecte-se virtualmente. Imagina, gente. Imagina se essa pandemia tivesse acontecido 20 anos atrás. Quão mais isolados nós estaríamos uns dos outros por não ter a internet e os meios de comunicação, né? Então, esse é um momento de redescobrimento, não só do nosso relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. Porque, afinal de contas, como Jesus nos falou nas primeiras duas palavras do Pai Nosso, Pai Nosso. Se é nosso, quer dizer que nós somos todos irmãos e irmãs. Então, gratos pela presença de vocês. Saibam que eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês virtualmente. Desejo tudo de bom para vocês, que vocês continuem sempre estudando, crescendo, se convidando a entrar no coração um dos outros. E eu espero vê-los em breve. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E eu espero que vocês aproveitem a sua sexta-feira.